ilícita. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. A sessão plenária desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal marcou o término do semestre judiciário. Em uma das ações julgadas, o PSDB questionava um parágrafo da Lei Geral da Copa que proíbe que torcedores levem cartazes aos estádios de futebol. Na ação, o PSDB pedia para que fossem suspensos efeitos do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Geral da Copa, que trata da liberdade de expressão nos locais oficiais de competição. Com isso, ficaria permitido a entrada de faixas e cartazes dentro dos estádios para outros fins que não da manifestação festiva e amigável. Mas, para o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, as limitações impostas no artigo não restringem a liberdade de manifestação. Trata-se de limitação específica aos torcedores que comparecerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator e destacou, inclusive, que a Lei Geral da Copa garante, sim, o livre exercício da manifestação. Do ponto de vista do seu valor intrínseco, a liberdade de expressão é uma manifestação da dignidade da pessoa humana e do ponto de vista do seu valor instrumental, ela é também uma forma de expressão para realizar este fim último da democracia. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, divergiu do voto do relator. Se outros direitos forem respeitados, não há razão para restringir a expressão do público dos Jogos da Copa ao que os seus organizadores e o governo do nosso país entendem como adequado. O voto do presidente foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, mas foi vencido por maioria. O plenário ainda analisou um recurso que pedia que fosse definida se a competência para julgar questões relativas a trabalho escravo é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Para o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, o crime de trabalho escravo é um crime contra a organização do trabalho e, por força do que determina a Constituição Federal, deve ser julgado pela Justiça Federal. Entendo que a competência está predeterminada no inciso 6º do artigo 109, superada a discussão a respeito da quantidade de trabalhadores envolvidos ou da dimensão da lesão infligida. O julgamento do caso foi suspenso com pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O julgamento das ações propostas contra a resolução do TSE de 2013, que altera a bancada de deputados de 13 estados no Congresso Nacional, foi o terceiro julgamento do dia. Na semana passada, os ministros defendiam que essa regra valesse excepcionalmente para as eleições deste ano. No entanto, a decisão ainda estava pendente do voto do presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, que não acompanhou a maioria. É chegada a hora de se colocar fim a esses malabarismos interpretativos que têm se tornado moda entre nós. Nada acontecerá no Brasil se essa resolução for suprimida. O voto do presidente criou um debate entre os ministros. A declaração de inconstitucionalidade dessa última resolução do TSE foi feita porque o TSE inovou no plano jurídico. Ele modificou bancadas. Para editar uma nova resolução, não há mais autorização pela lei complementar, porque foi declarada inconstitucional esta delegação. Este é o problema. Então, que esse tribunal diga que o Tribunal Superior Eleitoral pode editar uma nova resolução para as eleições deste ano, porque não há mais base na lei complementar para a edição de resolução. E a resolução anterior, ela não se repristina, porque ela foi editada exclusivamente para as eleições de 2010. Perde muito mais a nossa democracia com essa usurpação de competência sistemática. E essa questão